Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. A gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira, como eu destaquei por aqui, você conhece o nosso espaço voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje e vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, procurador, bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro. É um prazer, é uma honra muito grande poder estar aqui novamente no programa e participar dessa mesa com os nossos convidados. Obrigado pela presença. Também com a gente na nossa bancada, a doutora Daniela Libório, advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem, doutora Daniela? Bem-vinda mais uma vez. Nos ouve, doutora? Bom dia a todos, a todas. Alô, alô? Sim, estou ouvindo. Vocês me ouvem? Sim, pode seguir. Tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tá, o sinal está um pouquinho prejudicado, mas vamos ver como é que vai ficar aqui na sequência, mas deu para acompanhar aqui a sua apresentação direitinho. Doutora Valéria Calente, advogada, jornalista, ela integra a Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo, é diretora da ABA também, Associação Brasileira de Advogados. Tudo bem, doutora Valéria? Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês novamente, fazer parte dessa mesa tão seleta. Agradeço o convite. Obrigado pela presença e também com a gente a Liliana Pérez, farmacêutica, ela é diretora da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, a BIS. Tudo bem, Liliana? Tudo ótimo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Olha, gente, 12:02 agora, vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje. A chuva forte que caiu no litoral norte de São Paulo deixou um saldo diferente para ricos e para pobres, consequência lógica de um país que ostenta a desigualdade social como patrimônio natural. Nesse sentido, como o jornalista Leonardo Sakamoto descreve em sua coluna no UOL, a situação no município de São Sebastião é um microcosmo da realidade brasileira, pois mostra claramente a situação dos mais pobres, que foram morar nas encostas, às margens da Rio Santos, para trabalhar nas casas dos mais ricos, que têm suas casas de temporada, à beira-mar, nessa região. Chama a atenção, nesse caso, também a vistoria feita pelo Ministério Público de São Paulo em 2020, indicando o risco de deslizamento na Vila Açaí e as 37 condenações à Prefeitura de São Sebastião pela demora em reduzir as áreas de risco. Bom, a gente já vai falar a respeito dessa parte final aqui da nossa nota, o trabalho feito pelo Ministério Público de São Paulo. Antes, eu queria entender aqui com a doutora Daniela Libório, que é da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Doutora Daniela, do ponto de vista do direito urbanístico, vamos pegar aqui o título do artigo do Leonardo Sakamoto, vamos transformar isso numa pergunta. Como a tragédia no litoral norte explica o Brasil? Explica diante da desordenação da ocupação do território, ou também reforça a questão da apropriação privada de forma não fiscalizada nem ordenada, reforça que os homens e as autoridades públicas não assumem o papel de Estado gestor,
porque o Estado tem que ser gestor da ocupação do território, um dos países mais urbanizados do mundo, reforça o descalabro em não prestarmos atenção, que continuamos a fazer adensamento de orla, coisa que nenhum outro país do mundo mais consciente está fazendo, né? E reforça também isso que está sendo trazido, em que a população que ficou mais sofrida agora e que perdeu suas casas, que não pôde ir embora com o seu próprio carro, como vimos em alguns casos de helicóptero a R$30 mil o deslocamento, as pessoas que ali estão ficando nessa situação são as pessoas que justamente trabalham ali. Então, não é o que elas estão fazendo lá. Elas foram atrás de uma oportunidade de emprego. Então, a área urbana contemporânea brasileira é desordenada, é violenta, é desagregadora e provoca permanentemente um passivo urbano, social e ambiental. E aqueles que têm resultados financeiros sobre isso simplesmente se deslocam para um outro lugar e continuam a perpetuar e deixar para trás esse passivo sócio-urbano ambiental. Então, isso é um retrato do que acontece no país, sem dúvida alguma. Procurador Ricardo Prado, esse ponto aqui da nossa nota é a vistoria feita pelo Ministério Público de São Paulo em 2020, indicando o risco de deslizamento na Vila Açaí, e as 37 condenações à Prefeitura de São Sebastião pela demora em reduzir áreas de risco. Tragédia anunciada? Sim, com certeza, Mauro. Acho que nós temos um problema seríssimo, realmente, de ocupação do território, como a doutora Daniela mencionou, né? E falta, por parte das prefeituras, realmente uma melhor política de organização e de fiscalização da utilização do solo. E nós temos muitos loteamentos irregulares, né? Locais impróprios, locais sem infraestrutura adequada, e nesse caso específico a prefeitura já tinha sido avisada, né? Quer dizer, o Ministério Público já tinha constatado isso, já tinha acionado a prefeitura, são dezenas de ações, são dezenas de condenações, inclusive, e parece que a ação não ocorreu a contento, né? Em razão do próprio resultado que a gente teve. Você tem um volume de chuva realmente que não é usual, né? não é comum, mas a gente já sabe que isso acontece, né? Ora acontece num lugar, ora acontece no outro, mas esse tipo de ocorrência tem nos causado problemas e tragédias muito tristes, cada hora num lugar, entendeu? Né? Então, precisa realmente haver uma gestão melhor da questão do espaço urbano para que a gente possa tentar evitar esse tipo de problema. É muito triste, é uma decorrência, sim, da desigualdade socioeconômica que a gente vê no país, né? Você tem uma parte da população que tem um nível de vida muito bom, mas você tem uma parte muito considerável da população vivendo realmente em condições subhumanas, né? E o país precisa avançar nisso, com certeza. Essa melhoria, esse trabalho que tem que ser feito na gestão do espaço urbano, isso é uma responsabilidade que compete exclusivamente à prefeitura? As pessoas vivem no município, evidentemente, ou tem uma responsabilidade compartilhada também com o Estado e com a União? Acho que a doutora Daniela entende essa temática melhor do que eu, entendeu? Né? Eu acho que é óbvio, para mim, parece que os três têm algum grau de responsabilidade, mas a prefeitura me parece estar mais diretamente ligada ao problema. Mas eu passaria a palavra para a doutora Daniela responder para você, Mauro. Doutora Daniela. A competência para executar a política urbana ela é privativa do município, segundo o 182 da Constituição Federal. Tem que fazer o plano diretor com todos os seus diagnósticos. Muito bem. Só que, neste caso, em razão do local em que está, ali há um mosaico de proteções ambientais, não é? Então, por que ainda tem todo um cinturão verde no entorno?
Não é porque o município protege, é porque poderia até ser, mas é porque existe a Serra do Mar, existe proteções de ordem estadual, inclusive federal, e determinados biomas protegidos. Então, junto com a questão do avanço do planejamento urbano, de um plano diretor, tem que fazer a compatibilidade com a proteção desse bem ambiental. Então, há uma incidência de fiscalização e gestão do patrimônio ambiental. O que acontece é que o município não faz a lição de casa, e essa lição de casa significaria ter diagnósticos permanentes para saber o que está acontecendo e fazer estratégias de atuação naquelas emergenciais e naquelas que são no sentido preventivas. E a única observação a mais que eu gostaria de fazer é que quando nós tratamos de alguns elementos de infraestrutura, aí nós temos a responsabilidade compartilhada na quota parte, como, por exemplo, o saneamento. Né? Então, o saneamento ele não é privativo do município de forma alguma, né? E nós temos aí uma incidência de uma área que, apesar de não ser a região metropolitana no sentido de continuidade urbana, tem uma faixa de extensão de interesse, inclusive federal, em razão até do porto que tem, em razão até da própria Petrobras que ali está. Então, existe sim uma sobreposição em que, desculpa a expressão que se fala até no interior, cachorro de muito dono morre de fome. Ali tem a incidência de proteção ambiental, de interesse federal, não é? Um patrimônio imenso para ser cuidado, mas, na verdade, o que a gente vê é que ninguém está cuidando direito. Doutora Valéria Calente, a partir da sua área do direito médico, você integra a Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo. Como olhar para essas pessoas afetadas, as pessoas atingidas, independentemente da tragédia, mas o fato de morar em áreas sob risco permanente ali, para a questão da saúde dessas pessoas? Então, é uma situação muito triste, porque nós sempre vemos mais do mesmo, né? E, assim, é muito frustrante isso. Nós temos sempre esse problema das chuvas afetando essas regiões de morro. Rio de Janeiro, Petrópolis, o nosso litoral aqui, Angra dos Reis, que também é sempre vitimada. Tivemos um episódio também em Campos do Jordão. E aí tudo isso traz consequências seríssimas, né? Nós vimos aí a remoção de 40 corpos, os hospitais normalmente pequenos, sem estrutura para atendimento, e tudo que vem a partir dessas grandes tragédias, e que são tão previsíveis, e que, no entanto, e sem me fazer de pedra aqui contra a vitrine, que é a administração pública, acontecem repetidamente, ano a ano, e a nós só cabe ficar assistindo com muita tristeza e tentar ajudar um pouco essas pessoas vitimadas. Mas ela traz realmente consequências. Nós começamos aí o verão com essas tragédias das chuvas intensas, dos alagamentos, dos desmoronamentos. Vamos começar agora a enfrentar mais um episódio de dengue, porque o mosquito se propaga nesse calor, com o acúmulo de água, inclusive com o acúmulo de água das chuvas em muitos desses locais que estão inacessíveis, com esses depósitos de água e as larvas se multiplicando. Vejo tudo isso, Mauro, com uma extrema tristeza, porque assim, não é possível que a gente consiga ser feliz num mundo com tanta desigualdade, vendo tanta gente sofrendo. Não é possível que essas pessoas que saíram de lá nos helicópteros olharam para baixo vendo aquela destruição e saíram com o seu emocional intacto. Sabe, assim, essas coisas, elas nos afetam enquanto seres humanos e é um momento que eu também vejo o brasileiro com uma extrema solidariedade, todo mundo se mobilizando, muitos grupos fazendo reunião de doação, inclusive de remédio, enfim, e a OAB fazendo um movimento bastante grande para a gente tentar enviar ajuda para essas pessoas. Mas somos sempre muito pequenos diante da magnitude dessa tragédia que aconteceu. Liliana, qual é o movimento agora que se espera do setor da saúde? A Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde está trabalhando ali para olhar para a saúde dessas pessoas? Talvez indiretamente, né? Porque a gente trabalha assim com as políticas públicas e tem para alcançar nas diversas esferas,
E eu acredito que para a população hoje, e tanto faz, né, a classe social, o importante é se cuidar em questão de vermífugos, né, o que a gente tem que tomar cuidado e procurar cuidar da saúde dessas pessoas é mais no pós, né? Daqui para frente, né? Risco de leptospirose e em termos de saúde pública, sim, a ABIS luta, né? Para ter melhores recursos em qualquer esfera, mas a velocidade não é a que a gente precisa, né? Por falta de verba, por falta de acesso e falta de recurso mesmo. Mas o que a gente recomenda para a população que foi afetada é tomar os vermífugos, o que está ao nosso alcance. Tomar cuidado com leptospirose, que não existe vacina. Então, como a doutora Valéria comentou, a dengue, né, que está aí em todo verão. Então, acho que esse é o meu recado de curto prazo. Sim. 12h15 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, por aqui, ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos ao nosso próximo tema. Em carta enviada ontem para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a regulação das redes sociais a fim de combater a desinformação. E aí, no texto, Lula afirma que o ambiente digital de poucas empresas causou riscos à democracia e também à saúde pública. Segundo ele, a disseminação da desinformação durante a pandemia de Covid-19 contribuiu para milhares de mortes. Procurador Ricardo Prado, nessa carta, o presidente Lula também lembrou dos eventos, né, de 8 de janeiro, na quebradeira em Brasília, lá dos prédios públicos, e atribuiu também a disseminação das desinformações para que tudo culminasse no que aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, o que ele quer sinalizar com essa questão de regulação das redes, regulação, uma vez que a gente já tem e já tramita no Congresso Nacional, devagar, evidentemente, mas já tramita a lei das fake news? Ao que parece, Mauro, há um projeto de lei sendo gestado no governo em relação a esse tema, né? Mas é aquilo que você lembrou, já há um projeto tratando das fake news no Congresso Nacional, que teve muito debate em um determinado período e depois parou, né? Sim. Contrariava os interesses do governo da época, né? E não deixaram que o projeto andasse. É um tema difícil, é um tema complicado, né? A gente tem, né, um certo dogma da história da não censura, né? Porque a censura, inclusive, normalmente vinha aliado a regimes ditatoriais, etc. Mas também, por outro lado, nós percebemos o quão complicado é você deixar as pessoas disseminarem ódio, disseminarem notícias sabidamente falsas, né? Mas que enganam uma parte da população, né? E essas coisas sendo levadas, inclusive, por computadores, né? Por robôs e etc., de uma forma que você criou um clima de animosidade dentro da população impressionante, né? Então, não é possível também assistir a tudo isso e achar que está tudo bem, né? Eu admito que a solução é complicadíssima, entendeu? Né? Não é uma coisa simples, mas eu acho que precisa haver, sim. Quer dizer, as pessoas que disseminam essas coisas precisam ser responsabilizadas, né? Você tem que ter alguma forma de bloqueio. Para mim, há uma imagem para mim que, quando a gente fala dessas coisas, me parece muito. Durante a infância, adolescência, eu assisti muito filme da guerra, né? Na época, passava muito filme da Segunda Guerra. Então, tem algumas imagens que às vezes te marcam. E uma, por exemplo, que para mim é muito nítida, é as imagens que você vê de Hitler. Eu nunca vi uma imagem de Hitler com um fuzil na mão, com uma metralhadora na mão.
Eu sempre vi as imagens dele, entendeu? Num pedestal, entendeu? Com um monte de microfone, certo? Discursando. Tá? Quer dizer, com o microfone, ele fez um estrago extraordinário, certo? Então, quer dizer, não dá para você não levar isso em conta, entendeu? Né? A palavra é muito poderosa, certo? Quer dizer, você tem que ter alguma forma de fazer algum controle disso, pelo menos quando ela está sendo usada de uma forma ruim, né? De uma forma a provocar mortes, né? Dessas formas extremas. Então, quer dizer, você tem que ter, o Poder Judiciário tem que ter o poder de tirar algumas coisas do ar? Tem que ter, entendeu? Você tem que respeitar o processo legal e etc. Tal, você tem que respeitar. Mas você tem que ter um mecanismo, sim, que possibilitem que algumas pessoas realmente, quando o uso da fala é nefasto, provocando realmente morte de pessoas, etc., você tem que ter uma forma de cortar isso, entendeu? Porque não dá para... Depois que atinge um determinado volume, um determinado tamanho, aquilo que nós estávamos conversando dos problemas da urbanização, né? Quer dizer, você entra numa mata, entendeu? Começa a construir lá um aglomerado urbano, entendeu? E aquilo, depois de um certo tamanho, a coisa fica impossível de você resolver o problema quase, né? Então, a questão do discurso de ódio também é assim, entendeu? Né? Quer dizer, enquanto você está pequeno, você consegue resolver. Depois de um certo tamanho, nós vimos o estrago que isso faz no país, entendeu? Né? Sei lá, é complicado, né? Nós vamos precisar debater muito isso, mas eu acho que não podemos fechar essa questão, não, entendeu? Não, o debate é longo, procurador Ricardo Prado, nesse sentido da força da palavra, do poder da palavra e do uso nefasto que essas pessoas que disseminam a desinformação, as fake news, esse uso nefasto que essas pessoas fazem da palavra, alegam que é em nome da liberdade de expressão, né, que não se tem um conceito definido do que é fake news, mas é o bom senso, no sentido de que fake news é aquilo que foi para mentira. O que é mentira é fake news, o que é verdade esse é o limiar. É que há muita questão que você não sabe se é verdade ou se é mentira, né, Mauro? Entendeu? Às vezes tem questões que nem a ciência sabe se é verdade ou se é mentira, né? Você tem um problema sério com relação a isso. Agora, você tem coisas que são nitidamente mentirosas, entendeu? Né? Que a gente sabe. O que eu acho que você não pode permitir é essa incitação ao crime, né? Quer dizer, mandar o cara bater nos outros, entendeu? Agredir os outros, entende? Quer dizer, essas coisas você não pode tolerar, entendeu? A incitação ao crime, eu acho que não dá para ser tolerado, entendeu? Né? Eu acho que tem que ter forma de você restringir, sim, entendeu? Mas vamos ouvir, ó, Sim, vamos ouvir. as debatedoras aí que têm outros olhares sobre essa questão, né? Quero ouvir a doutora Valéria, porque a saúde foi quem mais ficou no centro aí das fake news ao longo dos últimos anos aí na pandemia. Sem dúvida, eu acho que houve um grande desfavor, né, às pessoas, essa propagação de informações falsas e sem o menor fundamento científico. E o que mais me chama a atenção na realidade, doutor Ricardo, Mauro, Liliana e Daniela, é a falta de capacidade que as pessoas têm de tirarem suas próprias conclusões, né? Ou seja, elas leem uma notícia, elas não se dão o menor trabalho de checar a veracidade daquilo e tomam aquilo como verdadeiro. Tem uma teoria de Piaget que fala sobre o processo de lavagem cerebral, e a gente está vivendo muito isso. Nós vivemos tempos terríveis, com essa crise sanitária sem precedentes no mundo inteiro, e eu tinha muita esperança que nós saíssemos melhor dela, mas eu vejo que não, né? Vejo que o ser humano parece que, enfim, ficou pior. Agora, essa questão das fake news e de como elas influenciam as pessoas, eu acho que basicamente nós temos um problema de educação, porque enquanto os jovens não forem estimulados a pensar, a ler e a criar as suas próprias conclusões, e a ler uma coisa e buscar outra antagônica, enfim, para fazer as comparações, eu não sei o que vai ser de nós, eu não falo isso a nível de Brasil. Eu trabalho também com direito internacional, eu tenho contato com outros países, e eu vejo que isso realmente é uma praga, né? Hoje a informação ela é muito rápida,
enfim, nós temos acesso a qualquer informação, basta jogar no Google, eu já vou saber o que é aquilo. Muito diferente de quando eu fiz minha formação como advogada, eu sou de 92, né? E nós tínhamos que ir a bibliotecas, nós não tínhamos essa facilidade, não tínhamos esse material. E, no entanto, o que nós vemos é que os jovens, a maioria das pessoas, na realidade, eu acho que com relação aos jovens isso é mais preocupante, porque eles são o nosso futuro, né? Mas, assim, em geral, a pessoa ela vê uma notícia, ela compra aquela ideia e ela não questiona. E não existe lei que modifique isso. Nós temos um problema sério de educação, né? E aí, eu também tenho um problema seríssimo de analfabetismo funcional. Quando os jovens, eles leem, mas eles não entendem aquilo que eles estão lendo. Eu não vejo como solucionar isso sem passar pela educação. Acho que não tem lei que resolva esse nosso problema. Tem que passar pela modificação interna, enfim, pela busca de cultura, de conhecimento. E por melhor que seja a intenção do legislador, isoladamente, nós vamos continuar enfrentando essa propagação de notícias falsas, de notícias mentirosas, essa incitação às pessoas para cometerem atos que são absolutamente ilegais e tresloucados, e eu não vejo como a lei isoladamente vai combater isso. Doutora Daniela Libório, esse ponto levantado pela doutora Valéria, de que as pessoas não questionam o que leem, não questionam o que assistem, tem a ver também com o fenômeno das redes sociais, quando as pessoas seguem aqueles que dizem o que elas querem ouvir, né? Não tem a crítica, não tem o questionamento, não tem a leitura do jornal, de um editorial e de outro, para depois formar opinião. As pessoas querem seguir aquilo que as pessoas estão dizendo e que bate com o pensamento delas. Eu vou na linha do que a Valéria está trazendo, sem dúvida, e coloco que, sem dúvida alguma, é importante que o presidente, o chefe de Estado, ele faça uma declaração e um movimento na direção, né, consciente de combater isto. Então, agora, como resultado efetivo, eu acho que vai ser inócuo. Uma coisa é a postura do chefe de Estado, falar assim, olha, nós vamos caminhar para essa direção, mas outra é efetivamente ir. Então, tem coisas a longo prazo, como a Valéria está falando, que é trazer de volta na escola a possibilidade da argumentação. Hoje em dia não se argumenta mais, né? Se você diverge de mim, você está contra mim necessariamente. E isto assim, as pessoas não toleram mais ouvir o divergente. Isso é algo perigosíssimo. E a outra questão que eu gostaria de trazer é justamente acerca da necessidade de pertencimento que o ser humano tem. Então, o ser humano, ele é gregário, né? Então, ele vai fazer parte de que grupo? Então, o grupo da escola, o grupo da família, o grupo do trabalho, hoje em dia, em função das mídias sociais, então, esses jovens que estão vindo, eles se associam e se afinam naquilo que eles estão sendo sistematicamente bombardeados pelas mídias sociais, e cada um vai dentro da sua perspectiva, do seu vazio, do seu problema, do seu trauma e etc. Seja na vaidade, seja no dinheiro, seja na ostentação. E aí tudo fica desconectado desse mundo concreto que acaba acontecendo sem capacidade de filtro. E, por fim, eu gostaria de trazer que a geração, grosso modo dizendo, até porque me incluo, não tenho problema, 50 a mais ou menos, não tem letramento em internet, né? Então, os tiozinhos do Zap, as tiazinhas do Zap, né, eles replicam de uma forma voraz tudo que recebem. Eu conheço pessoas, colegas da área jurídica mais velhos, e que não têm nenhum filtro com relação a isso e se deformaram ao longo desses 2 anos. É um processo de deformação. Essas pessoas estão desconectadas das bases reais, de pessoas que tinham muita solidez, mas é porque não sabem ir atrás de nenhuma identificação. Então, isso sim é um papel que o Estado pode fazer, de trazer letramento e educação na leitura das mídias, é ensinar quais são essas ferramentas. Eu acho que isso também é urgente para poder balizar a sociedade a fazer essas identificações, né? São muitos os caminhos, né?
Sim. Meio-dia e 29, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala por aqui. A gente vai para um intervalo e na volta aqui com a Liliana Pérez, viu, Liliana? A gente vai tratar aqui da fala da Ana Maria Braga, da apresentadora Ana Maria Braga, sobre o terceiro diagnóstico de Covid-19 que ela está enfrentando. A gente vai para esse intervalo, um golinho de água para cada um, a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 29 minutos para 1 da tarde agora. Este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Antes do próximo tema por aqui, quero falar com você, deixar o seguinte recado. Olha, o Movimento do Ministério Público Democrático está lançando o livro Em Defesa da Democracia, uma coletânea de artigos escritos por integrantes do Ministério Público Brasileiro, em que os autores analisam e discutem as diversas facetas da democracia. Escritos em linguagem acessível, os artigos não se destinam exclusivamente à comunidade jurídica, mas ao público em geral e a todas as pessoas que se interessam por questões sociais e político-jurídicas do país. Os autores são integrantes do Movimento do Ministério Público Democrático, entidade com 30 anos de existência que em seu estatuto traz as suas finalidades, como levar o direito para toda a sociedade na busca por justiça social, aprimoramento da cidadania, preservação e consolidação da democracia. O livro, Em Defesa da Democracia, pode ser adquirido pelo site da Editora Dialética. O endereço é loja.editoradialética.com, loja.editoradialética.com, e o preço R$ 64,90. Meio-dia e 32, o próximo assunto por aqui, Liliana, vamos falar sobre o seguinte: a apresentadora Ana Maria Braga usou as redes sociais para contar que testou positivo para a Covid-19 pela terceira vez. A apresentadora desenvolveu apenas sintomas leves e passa bem. E aí ela escreveu: está tudo bem comigo, infelizmente essa doença ainda está rondando por aí, não é igual à primeira Covid que tive, sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Além de atribuir o quadro leve à vacina, Ana Maria Braga incentivou os seguidores a se imunizar e disse: espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive. Se cuidem e até breve. Muito boa a fala dela, não é, Liliana? Fechado o seu áudio, Liliana. Agora sim. Tá. Eu queria abrir minha fala puxando um pouco, fazendo uma ponte, né, com a discussão anterior, porque eu acredito que tudo é educação, né? Eu acho que a Covid também é um ensinamento para todos. A gente está num momento de pouca paciência, né, de compreensão superficial, e a partir daí já tomar decisões, quando a doença veio nos trazer uma reflexão, exigir de nós uma reflexão maior. Então, a saúde também é dinâmica, né? Os estudos que estão sendo feitos e que vão continuar a serem feitos, porque o vírus ele muta, isso vai ter um longo prazo, né? Então, a gente vê que as vacinas que iniciaram, né, no início da Covid já não servem mais para cepas novas, e isso está baseado na educação, em estudos científicos, enfim, decisões foram tomadas, às vezes impensadas também, porque as pessoas querem respostas rápidas, porque o WhatsApp falou mais fácil, né, e falou melhor, e quis dizer aquilo que a gente queria ouvir,
Então, eu concordo muito com a discussão anterior, que a gente tem que ter um pouco de calma e paciência, porque na medicina é tudo muito dinâmico, as coisas mudam. O que era verdade ontem pode não ser amanhã, né? Eu trago um exemplo da vacina para a febre amarela, não sei se vocês já tomaram mais de uma dose, né? E hoje não precisa mais, é uma vacina que não exige uma nova dose. Por quê? Porque estudos foram feitos. Então, a Covid também está nesse caminho, e é o caminho normal do aprendizado, do entendimento e da ciência. E o comentário da Ana Maria Braga eu acho muito pertinente, porque claro que ela teve poucos sintomas, porque provavelmente ela já foi vacinada, né? Ela foi vacinada já 3 vezes, se tiver uma 4ª dose, a recomendação é tomar também, porque a gente ainda não sabe tudo que pode causar essa doença, né? Então, a gente vê pessoas que pegaram Covid, mesmo vacinado, e que ficaram ainda muito doentes. Tudo isso tem que ser estudado, né? E está fazendo parte de um aprendizado coletivo mundial, né? Acho que isso que entra em choque com o imediatismo que existe hoje. Então, minha recomendação também é de tomar, tendo oportunidade, tome a vacina, porque a gente não sabe ainda como pode ser a nossa reação. E vamos levar em consideração também, né, Liliana, que se muitas decisões, muitas ações foram tomadas aí com não de forma impensada, mas de forma muito rápida, né? É porque a necessidade exigia, né? A gente estava diante de uma situação, muitas pessoas morrendo, era preciso o desenvolvimento de vacina, rapidez nos testes, rapidez para a comercialização, enfim. Então, era o momento que exigia isso, e agora, com a situação mais calma, a gente vai caminhar aí para uma situação mais definitiva a respeito de tudo isso. Com certeza, com certeza. A expectativa é essa, o ambiente está controlado, a gente vê que na China só houve um aumento de casos, porque as vacinas que eles estavam usando lá ainda são baseadas, são mais antigas, né, baseadas no vírus atenuado, diferente das novas vacinas que têm sido usadas nos outros países. Então, é um estudo coletivo mesmo, que a gente pode comparar e tomar decisões mais assertivas por conta da educação que a gente teve, de estudo, educação e tomadas de decisões um pouco mais baseadas em fatos. Valéria, seu olhar, doutora Valéria, sobre esse tema, fala da apresentadora Ana Maria Braga, nesse momento aí de terceiro diagnóstico de Covid-19. Então, realmente, como a doutora Liliana falou, nós estamos com uma situação um pouco mais controlada, mas, assim, ainda temos bastante notícia de pessoas contagiadas. E aí eu fico um pouco de receio de carnaval, essa aglomeração toda que nós tivemos, como que isso vai funcionar daqui 15 dias, um mês, qual vai ser o saldo, né, dessas aglomerações que nós enfrentamos. Sem dúvida nenhuma, a vacina trouxe um grande benefício, né? A medicina tem que ser realmente baseada em evidências, né? E a vacina, quando as pessoas me falavam, que vacina que eu tomo, qual que é boa? Eu sempre falava, que está mais perto do seu braço. Então, assim, nós temos realmente que continuar nos vacinando, se surgirem novas coberturas vacinais, temos que tomar. Os quadros, eles são realmente muito abrandados, né, pela vacinação. E eu vou fazer aqui um comentário pessoal. Eu perdi um irmão na pandemia com 44 anos. No início, quando ainda não havia vacinação. Então, ver o controle sobre a doença e as pessoas, mesmo as que estão adoecendo, saindo inteiras, isso é um grande alento. Acho também que nós ainda vamos continuar pagando a conta da saúde. As pessoas nunca estiveram tão sem paciência, tão explosivas. Isso, eu acredito que isso ainda vai continuar por um bom tempo, porque nós vivemos realmente um momento muito difícil, que mexeu demais com todo mundo. Mas deixo aqui também o meu conselho, é que continuem se protegendo, tomando as vacinas. Eu virei aquelas pessoas orientais que eu vi antigamente nos aeroportos, que estavam sempre usando máscara. Então, assim, sempre que eu vou aglomerar, eu ainda levo minha máscara na bolsa e eu continuo usando, porque
nós não sabemos como isso se comporta. Nós vemos aí a mutação do vírus, e eu acho que a consciência e o cuidado só fazem bem. Eu fico feliz que a Ana Maria Braga, que é uma pessoa importante, uma formadora de opinião, tenha divulgado, né, que ela mais uma vez foi contagiada, e siga aí aconselhando a vacinação, porque ela é extremamente importante para a gente continuar controlando essa doença. Procurador Ricardo Prado, seu olhar sobre esse tema. Acho que é um bom depoimento, Mauro, né? Ela tem um público muito grande, é uma penetração muito grande, e a declaração dela no sentido a favor da vacina realmente é um alento, né? Quando a gente vê tanta gente importante, entendeu, né? Às vezes falando bobagem, entendeu, né? É importante a gente ver realmente as pessoas que têm grande influência junto à população, direcionando o discurso da forma correta, né? Entendeu? Acho que a gente viu o resultado que foi a pandemia sem vacina e que foi a pandemia pós-vacina, né? Quer dizer, a mudança foi brutal, né? Quer dizer, a gente conseguiu, inclusive, retornar ao nosso sistema de vida antigo a partir da vacina. Antes da vacina, isso estava impossível. Então, eu acho que é um alento muito grande essa declaração da Ana Maria. 19 minutos para 13h agora, vamos seguir aqui pela UTV, ao vivo, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, programa Gente que Fala de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Daniel Alves seguirá preso até o fim das investigações do caso de agressão sexual pelo qual é acusado. A decisão da Audiência Provincial de Barcelona foi publicada na terça-feira, após julgar o recurso da defesa e as oposições a ele. No fim, pesou a alegação que o risco de fuga de Daniel Alves do território espanhol persiste, apesar das medidas cautelares que a defesa prometia adotar no recurso. Além disso, pesaram na decisão os muitos indícios de que o brasileiro cometeu o crime pelo qual é acusado, como vídeos da discoteca Sutton e de testes de DNA. Doutora Valéria Calente, tudo certo, tudo perfeito aqui nessa decisão, não? Eu acredito que sim, porque existem provas, evidências, né? Enfim, foram feitos testes, exame de DNA, existem imagens. Eu acho esses crimes sexuais, eu acho eles muito complicados, porque, enfim, eu sou mulher, mas eu sou mãe de 2 homens. Mas, assim, não há justificativa para qualquer tipo de violência e forçação de barra. E ainda que ela tenha entrado com ele no banheiro da boate, a partir do momento que ela disse não, é não, e é o não que vale, né? Eu só fico muito triste com essa postura recorrente, né, dos nossos jogadores. Meninos que vieram de famílias simples, mas que, com muito esforço pessoal, com muita dedicação, encontraram a posição de destaque no esporte que representam. E não é o primeiro caso que nós temos, né? Isso é bastante preocupante, é bastante triste, e isso acaba criando um precedente, né, doutor Ricardo, com relação aos próximos. Então, enfim, aí é o 3º brasileiro envolvido em um caso de crime sexual, o 3º jogador de futebol, as coisas muito parecidas, em boate, enfim. Mas a Justiça tomou a decisão visando garantir a aplicação da lei naquele país e, infelizmente, é isso mesmo. Está certo, né? Ele tem que permanecer onde ele está e responder pelo crime. Liliana, seu olhar sobre esse tema. Bom, eu estou de pleno acordo e só tenho a agradecer à ciência por ter testes hoje que possam, né, identificar e a gente conseguir tomar uma decisão com mais cuidado e mais assertiva. Então, também sou a favor. É um tema recorrente, como a doutora Valéria comentou, não só nesse meio, mas em vários outros que não aparecem tanto, né? Então, que bom que as coisas estão se encaminhando nesse sentido e que a gente possa ter também como comprovar, né? Por incrível que pareça. Mas ainda bem que existem testes para isso. Agora, doutor Ricardo Prado, um dos argumentos aqui da defesa do jogador Daniel Alves para tentar tirá-lo da cadeia para que ele responda o processo em liberdade é o que acontece com o Robinho, né?
acusado do crime na Itália e livre aqui no Brasil. O que leva a essas situações diferentes assim? O que você tem aí, Mauro, foi que o Robinho respondeu ao processo em liberdade, né? Ele não foi preso logo em seguida ao acontecimento, entendeu? Né? O evento veio ao conhecimento depois, né? No caso dela, foi imediato, né? Quer dizer, a reação da vítima, às vezes o tempo da reação da vítima, o tempo da reação da polícia, na verdade, para averiguar o fato, faz muita diferença nesse começo do processo, tá? Então, o Robinho respondeu em liberdade, depois já estava aqui no Brasil quando saiu a condenação, e aí você tem um problema de direito internacional, entendeu? Né? A maioria dos países normalmente não extradita os seus nacionais, entendeu? Né? Quer dizer, o Brasil não manda para fora os brasileiros que foram condenados lá em outra legislação. Mas nós temos, na verdade, existe a possibilidade, na verdade, de a pena ser cumprida aqui no Brasil. Tá? Então, no caso do Robinho, ainda é possível que ele venha a ser preso, sim, aqui no Brasil, a pedido da justiça italiana. Né? O que a legislação não permite é que ele seja mandado para a Itália para cumprir a pena lá, mas ele pode vir a ter que cumprir a pena aqui no Brasil, sim, certo? Isso não é impossível, não. Tá? Agora, no caso do Daniel, ele já foi preso de imediato, entendeu? Então, ele está ficando já cautelarmente detido por conta de uma medida provisória, né? E que muito provavelmente, é o que tudo indica, né, pelo que a imprensa tem noticiado, provavelmente se transforme numa decisão definitiva, né? Então, e aí sim, aí ele cumprirá a pena lá na Espanha mesmo, entendeu? Porque eles não vão soltá-lo exatamente por conta disso, porque se soltar e ele vier para o Brasil, aí a justiça espanhola não consegue fazer com que ele cumpra a pena, não na Espanha, certo? Terá que tentar perante a justiça brasileira, entendeu? 14 minutos para 1 da tarde. Agora, programa Gente que Fala prossegue por aqui com mais um tema. Hoje, quinta-feira, nosso espaço aqui, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O assunto agora é o seguinte: o Ministério Público Federal em Roraima solicitou informações sobre a visita do senador Chico Rodrigues, do PSB daquele estado, à terra indígena Yanomami na última segunda-feira. O pedido busca saber quais são os objetivos e atividades da Comissão Temporária Externa na terra indígena Yanomami, presidida pelo congressista. A visita do senador foi questionada pela URI, Associação Yanomami. A entidade disse que líderes indígenas tradicionais foram surpreendidos com a visita indesejada e desrespeitosa do senador. Procurador Ricardo Prado, vamos avaliar aqui, porque as organizações indígenas lá dizem que como é que ele chama? Este deputado, este senador, né? Chico Rodrigues, do PSB, de Roraima, ele nunca se posicionou a favor dos Yanomamis, ele seria a favor da mineração ilegal no território. Daí o estranhamento da presença dele lá. E outra coisa, ele é o presidente de uma comissão, que ele se deslocasse para lá com um colegiado inteiro, não sozinho. Exato. Há duas questões realmente aí que estão chamando a atenção, né? A primeira realmente é a postura do senador anteriormente, né, que na verdade é uma postura muito mais pró-garimpo do que a favor das populações indígenas, né? E a outra questão realmente foi que houve crítica, inclusive, da vice-presidente da comissão, né, dizendo que não havia ainda sequer qualquer planejamento ainda dos trabalhos da comissão, e ele já saiu na frente, né, com esse ato que foi mal interpretado pelas populações indígenas, no sentido de que seja mais um assinte contra o povo do que uma tentativa de qualquer colaboração nesse sentido. O que é muito ruim, né? Porque a comissão do Senado foi criada, na verdade, para tentar colaborar e resolver essa situação dos povos indígenas, entendeu? E não para agravar o quadro, né? Que já é muito triste. Perguntas da nossa audiência por aqui. Vamos começar
falando sobre o seguinte. Liliana, a Daniela Neves está no YouTube. Ela quer saber a sua opinião, a sua posição sobre o Ministério Público, ou melhor, sobre a MP, sobre a medida provisória que sugere transferir a competência regulatória da Anvisa para um conselho externo. Bom, essa é a minha opinião particular. Eu acho que isso é um risco. Hoje a Anvisa é uma autarquia, ela toma decisões técnicas, independentes, então elas não seguem, ela tem uma ordem paralela, né, a qualquer órgão governamental. É lógico que sempre alinhada e dentro dos objetivos da saúde no país, mas eu acredito que isso possa ser um risco futuro se acontecer essa mudança. Hoje é uma entidade independente e o trabalho da Anvisa durante a pandemia foi impecável, tanto para aprovação de vacinas, quanto para aprovação de testes. É uma equipe técnica muito competente e eu não vejo por que mudar isso, porque eles já se provaram muito bem. Qual seria a perda, Liliana, nessa mudança? Claro, se vier a acontecer. Talvez perda de independência, né, nas decisões, esse é o maior risco. Doutora Valéria, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, zona oeste da capital, pergunta o seguinte: hospitais em que atuaram falsos médicos podem ser responsabilizados juridicamente? Sem dúvida, né? Porque ele tem aí a culpa em elegendo, né? O hospital deveria ter tido toda a cautela, o cuidado na contratação dos profissionais, checar a formação, checar certificados, checar as referências anteriores. Pode haver responsabilização, sim. Tem que ser analisado o caso concreto, né? Mas, assim, fazendo uma análise superficial e com base nessa informação, eu diria que o hospital agiu com culpa em elegendo. Quais são os mecanismos agora pergunta minha, quais são os mecanismos que esses falsos médicos conseguem burlar para conseguir atuar dessa forma, seja em hospitais, seja em clínicas? Como é que isso acontece? Então, são pessoas que têm uma lábia muito boa na realidade, algum conhecimento técnico, e fazem isso amparado em documentos falsos, né? Mas o hospital ele tem que ter realmente um filtro, ele tem que checar, ele tem que verificar, e acontece com bastante recorrência, por incrível que pareça. Esse é um trabalho... nessas regiões distantes, onde os médicos, onde não há muitos médicos, enfim. Mas o hospital ele tem essa responsabilidade de checar quem ele está contratando, ainda que em situação emergencial, né? Sim, essa é uma preocupação que a Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo tem, se debruça, chegam muitas denúncias a respeito. Talvez seja diferente por estarmos numa situação mais privilegiada aqui. Talvez em São Paulo menos, do país, isso que eu ia dizer, exatamente. Aqui nós temos muitos médicos, os médicos querem trabalhar em São Paulo. Agora vamos pegar aí uma situação de uma população ribeirinha, né? A não ser que seja um médico muito vocacionado, que tenha um sonho de trabalhar num local assim, é difícil você conseguir médico para atender essa população. Essas regiões mais distantes, mas, enfim, o hospital tem que ter o filtro, né? Ele é o responsável por aquelas pessoas que estão atendendo a população. E a população cabe o que exatamente? Se desconfiar de alguma coisa, numa determinada consulta, procura quem? Então, sendo hospital público, eu acho que, sim, imediatamente a ouvidoria do SUS, sendo um hospital privado, também os canais administrativos, plano de saúde, também as ouvidorias do plano funcionam muito bem. Eu queria aqui engrossar o coro com a doutora Liliana, que eu acho que nós temos um sistema de saúde muito bom. O SUS, enquanto concepção, ele é maravilhoso, é modelo para muitos países. Temos problemas de orçamento e de gestão. As agências funcionam também de uma forma muito eficiente e a população, ela realmente, ela tem todos os mecanismos para se defender, para ir atrás, para checar, e as denúncias, elas são atendidas. A experiência que nós temos é essa, que a população ela tem a devolutiva. Procurador Ricardo Prado, a pergunta aqui do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook: como enfrentar alguns sites que se tornaram grandes empresas especializadas em criar fake news
até mesmo com a produção de documentários que distorcem as informações e que faturam fortunas com anúncios na internet. É uma situação complexa, mas parte dela vem da questão do financiamento, né? Você teria que cortar a verba realmente dessas organizações. O ministro Alexandre de Moraes andou algumas determinações nesse sentido de corte de verba dessas organizações, e outras realmente você tem que chegar a proibir realmente a exibição, né? Você tem que fechar a pessoa jurídica, né? Fechar o canal para que pare, embora vá recomeçar em outro lugar, né? Com outro nome, etc. Mas com isso você dificulta a manutenção do sistema, entendeu? Né? Você tem que ir cortando. É uma erva daninha, né? Você tem que ir arrancando conforme ela aparece. Não tem outra solução. Aí a gente cai naquele assunto lá do início do programa da regulação das redes sociais. Sim, com certeza. Por isso que você tem que ter os mecanismos para poder tomar as providências com relação a isso. Entendeu? Né? É uma questão complexa, porque você tem que garantir um mínimo de direito de defesa, né? Para também não ficar permitindo que você tire apenas porque é teu inimigo político. Entendeu? Né? A política precisa de oposição. Né? O debate público ele precisa ter contraditório, né? No processo a gente convive muito com isso, né? Você tem uma parte e outra parte que diz o contrário, né? E o juiz só vai decidir normalmente depois de ouvir as duas partes. Algumas vezes ele precisa dar alguma decisão urgente, às vezes sem ouvir os dois. Ele ouve depois, né? No segundo momento. Mas isso é fundamental. Então, a política precisa ter o contraditório, você precisa ter oposição para fiscalizar o governo, qualquer governo que seja, né? Eu acho que isso você não pode ter. Mas há alguns comportamentos realmente que são extremamente nefastos e que a sociedade não pode tolerar, não. Né? Quer dizer, a gente tem que ter mecanismos para isso, entendeu? Sobre as fake news, procurador Ricardo Prado, a gente já tratou por esse ponto de vista diversas vezes aqui, gente que recebe ali um determinado conteúdo, sabe que é fake news e que repassa aquilo para ver, como se diz na gíria, no popular, ver o circo pegar fogo. Tem gente que sabe exatamente o que está acontecendo. Exato, né? Você vê, foi até mencionado aqui a questão, por exemplo, da educação e etc. A gente viu pessoas com nível superior, entendeu? Né? Repassando isso, né? Gente com pós-graduação repassando essas coisas, quer dizer, é um negócio horroroso, né? Você vê esse tipo de coisa, né? A gente precisa ter, a educação é importante, eu tenho um problema sério aí, na verdade eu acho uma vantagem. Eu fui aluno do curso de filosofia, né? E a filosofia antes do direito, né? E a filosofia ser obrigado a questionar tudo, entendeu? Abrir a mente, né? Eu questiono tudo, certo? Eu leio o mesmo fato de 5, 6 fontes diferentes, entendeu? Né? Então, mas eu admito que isso é exceção, né? A gente às vezes vê uma notícia e às vezes já toma aquilo como verdadeiro, e não é assim, né? Você precisa questionar, né? Você precisa ouvir a fonte contrária, entendeu? Né? As coisas não são tão simples assim, entendeu? Não é tudo que dá para ir passando para frente, não. Então, mas talvez um pouco de filosofia aí no ensino médio ajudasse um pouco, entendeu? Né? As pessoas a questionarem um pouco mais isso, viu, Mauro? Vamos para as despedidas aqui, faltando 2 minutos para 1h da tarde. As meninas primeiro. Doutora Valéria Calente, sua mensagem final. A honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer em conhecê-la, doutora Liliana. Doutor Ricardo, já estivemos juntos em uma outra ocasião, mas sempre aprendendo demais aqui nessa bancada tão seleta. Muito obrigada, um grande abraço a todos, um abraço aos nossos ouvintes. Liliana Pérez, sua despedida. Também agradeço a participação, aprendi bastante, porque eu tenho uma filha que é advogada, mas eu sempre me educo com ela e com vocês hoje. Muito obrigada pelo aprendizado, um prazer estar aqui, Mauro, muito obrigada pelo convite e espero voltar mais vezes. Obrigado pela presença. Procurador Ricardo Prado, finaliza. Eu gostaria de agradecer realmente à produção, agradecer a você, Mauro,
né, e aos nossos ouvintes que estão nos assistindo, e também as nossas convidadas, as doutoras Valéria, Daniela e Liliana. Um prazer, uma honra muito grande poder dividir esse espaço com vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Participaram com a gente hoje Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, doutora Daniela Libório, advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, a doutora Valéria Calente, advogada e jornalista, ela integra a Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo, é diretora da Associação Brasileira de Advogados, e a farmacêutica Liliana Pérez, diretora da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da OTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela OTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde e tchau, até amanhã.